Um estranho sonhador. Prólogo. No segundo sabá da 12ª lua, na cidade de Lamento, uma garota caiu do céu. Sua pele era azul e seu sangue vermelho. Ela quebrou um portão de ferro, entortando-o com o impacto, e lá ficou pendurada, arqueada de um jeito impossível, graciosa como uma bailarina desmaiada nos braços de seu amor. Uma lança fina ancorava-a no lugar. A ponta saliente em seu externo brilhava como um broche. Ela estremeceu brevemente enquanto seu fantasma se soltava, e botões de bastão do imperador choviam de seus longos cabelos. Mais tarde, eles diriam que eram corações de beija-flor e não botões de flor. Eles diriam que ela não derramou sangue, mas chorou sangue, que ela estava lasciva, mostrando-lhes a língua e os dentes, de cabeça para baixo e morrendo, que ela vomitou uma serpente que se transformou em fumaça quando atingiu o chão. Eles diriam que um bando de mariposas veio, frenético, e tentou levantá-la dali. Isso foi verdade. Só isso. Contudo, eles não tinham uma oração. As mariposas não eram maiores do que as bocas abertas das crianças, e mesmo dezenas juntas só puderam puxar mechas de seu cabelo escurecido até que suas asas cederam, empapadas com o sangue dela. Elas foram lançadas para longe com os botões de flor quando uma rajada de vento engasgada de areia veio descendo a rua. A terra levantou-se sob os pés. O céu girou em seu eixo. Um brilho estranho lançou-se através da fumaça ondulante, e as pessoas de Lamento tiveram de fechar os olhos. Areia soprando e luz quente e o odor de salitre. Houve uma explosão. Eles poderiam ter morrido, todos e facilmente. Mas só essa garota havia morrido, sacudida de algum bolso do céu. Seus pés estavam descalços, sua boca manchada de roxo. Seus bolsos estavam cheios de ameixas. Ela era jovem e adorável e surpresa e morta. Ela também era azul, azul como opalas, azul claro, azul como centáureas, ou asas de libélula, ou um céu de primavera, não de verão. Alguém gritou. O grito atraiu outras pessoas. As outras também gritaram, não porque uma garota estava morta, mas porque a garota era azul, e isso significava alguma coisa na cidade de Lamento. Mesmo depois que o céu parou de girar e a terra aquietou-se e a última fumaça foi cuspida do local da explosão e dispersou-se, os gritos continuaram, alimentando-se de voz em voz, um vírus do ar. O fantasma da garota azul se recompôs e empoleirou-se, enlutado, sobre a ponta da lança que se projetava. Poucos centímetros acima de seu peito imóvel, ofegando em choque, ela inclinou a cabeça invisível para trás e olhou tristemente para cima. Os gritos continuavam e continuavam, e do outro lado da cidade, no alto de uma cunha de metal maciço e límpido como espelho, uma estátua moveu-se, como se acordada pelo tumulto, e lentamente levantou sua grande cabeça com chifres. Parte 1. Shrestu, substantivo. Quando um sonho se transforma em realidade, mas não para o sonhador. Arcaico, de Shres, o deus bastardo da sorte, que se acreditava punir os suplicantes por oferendas inadequadas, concedendo o desejo de seu coração a outra pessoa. 1. Mistérios de Lamento. Nomes podem perder-se ou serem esquecidos. Ninguém sabia melhor disso do que Laszlo Estranho. Ele teve outro nome primeiro, mas um nome que morrera como uma música sem ninguém mais para cantá-la. Talvez tivesse sido um velho nome de família, polido por usos de geração em geração. Talvez tivesse lhe sido dado por alguém que o amava. Ele gostava de pensar assim, mas não fazia ideia. Tudo o que tinha era Laszlo e Estranho. Estranho porque esse era o sobrenome dado a todos os enjeitados no reino de Zosma, e Laszlo por causa do tio monge sem língua. Ele a teve cortada ao cumprir pena em uma galé.
O irmão Argus disse-lhe quando ele teve idade suficiente para compreender. Ele era um homem misterioso e silencioso, e você era um bebê misterioso e silencioso. Então me veio. Laszlo. Tive que dar nome a tantos bebês naquele ano que escolhi o que aparecia na minha cabeça. Ele acrescentou como se pensasse alto. Não achei que você viveria, de qualquer forma. Aquele foi o ano em que Zosma se ajoelhou e sangrou rios de homens para uma guerra por nada. A guerra, é claro, não se contentou com os soldados. Campos foram queimados e vilarejos saqueados. Bandos de camponeses desabrigados vagaram pelas terras devastadas, brigando com os corvos pelo restante das colheitas. Tantos morreram que as carroças usadas para levar ladrões para a forca foram usadas para carregar órfãos para os mosteiros e conventos. Eles chegavam como carregamentos de ovelhas, segundo os monges contam, e sem maior conhecimento de sua proveniência, assim como as ovelhas. Alguns tinham idade o suficiente para saber seus nomes, pelo menos, mas Laszlo era apenas um bebê, e um bebê doente. Cinza como a chuva você era, disse o irmão Argus. Pensei que com certeza morreria, mas você comeu e bebeu e sua cor ficou normal com o tempo. Nunca chorou nenhuma vez. Isso não era natural, mas gostamos de você por isso. Nenhum de nós se tornou monge para ser babá. Ao que o pequeno Laszlo respondeu, com fogo em sua alma. E nenhum de nós se tornou criança para ser órfão. Mas órfão era o que ele era, e um estranho. E embora ele tendesse à fantasia, nunca teve nenhuma ilusão a respeito disso. Mesmo quando era menor, entendia que não haveria revelações. Ninguém viria buscá-lo, e ele nunca saberia seu nome verdadeiro. Talvez seja por isso que o mistério de Lamento o capturou tão completamente. Na verdade, havia 2 mistérios, um velho e um novo. O velho abriu sua mente, mas foi o novo que escalou para dentro, deu várias voltas e instalou-se com um grunhido, como um dragão satisfeito em uma nova toca aconchegante. E lá ele ficaria, o mistério em sua mente, exalando enigma por anos a fio. Tinha a ver com um nome, e a descoberta de que, além de ser perdido ou esquecido, eles também poderiam ser roubados. Quando aconteceu, ele tinha 5 anos. Aluno do mosteiro Zenoman, havia fugido para o velho pomar, refúgio de insetos voadores, para brincar sozinho. Era o começo do inverno, as árvores estavam pretas e sem folhas. Seus pés quebravam uma casca de gelo a cada passo, e a fumaça de sua respiração o acompanhava como um fantasma amigo. O Ângelo soou, sua voz de bronze derramando-se sobre o curral de ovelhas e as paredes do pomar em ondas lentas e intensas. Era um chamado para a oração. Se ele não entrasse, seria notada sua ausência, e se fosse percebida sua ausência, ele seria chicoteado. Ele não entrou. Laszlo sempre encontrava formas de fugir para ficar sozinho, e suas pernas estavam sempre marcadas pela vara de aveleira que ficava pendurada em um gancho com seu nome. Valia a pena. Fugir dos monges, das regras, das tarefas e da vida que o oprimia como sapatos apertados. Para brincar. Volte agora se você sabe o que é bom para você. Ele alertava aos inimigos imaginários. Eles seguravam uma espada em cada mão. Galhos negros de macieira com as extremidades firmes retorcidas para fazer empunhaduras. Ele era uma criança abandonada, pequena e desnutrida, com cortes na cabeça onde os monges entalhavam, raspando contra piolhos. Mas ele portava-se com uma dignidade única, e não poderia haver dúvida de que, em sua mente, naquele momento, ele era um guerreiro. E não apenas qualquer guerreiro, mas um Dizerkane, o mais feroz que já existiu. Nenhum forasteiro, ele dizia a seus inimigos, jamais pousou os olhos na cidade proibida. E enquanto eu respirar, ninguém jamais pousará. Estamos com sorte, então, os inimigos respondiam. Eles eram mais reais à luz do crepúsculo do que os monges cujo canto flutuava morro abaixo vindo do mosteiro. Porque você não vai respirar por muito mais tempo. Os olhos acinzentados de Laszlo espremiam-se. Vocês acham que podem me derrotar? As árvores negras dançavam. Sua respiração fantasma desaparecia rapidamente em uma rajada de vento, apenas para ser substituída por outra.
Sua sombra estendia-se enorme à sua frente, e sua mente brilhava com guerras antigas e seres alados. Uma montanha de ossos derretidos de demônio e a cidade ao lado. Uma cidade que desapareceu na névoa do tempo. Esse era um mistério antigo. Chegou até ele por um monge senil, o irmão Cyrus. Ele era inválido, e recaiu sobre os meninos a tarefa de levar-lhe as refeições. Ele não era gentil, nenhuma figura de avô, nenhum mentor. Ele tinha muita força e era conhecido por segurar os meninos pelo pulso por horas, forçando-os a repetir catecismos absurdos e confessar todo tipo de maldade que eles mal podiam entender, quanto menos terem cometido. Todos tinham horror dele, de suas mãos nodosas de ave de rapina. E os meninos mais velhos, em vez de protegerem os mais novos, enviavam-nos à sua toca em seu lugar. Laszlo tinha tanto medo quanto o resto. Mesmo assim, oferecia-se para levar todas as refeições. Por quê? Porque o irmão Cyrus contava histórias. Histórias não eram bem-vindas no mosteiro. Na melhor das hipóteses, elas distraíam da contemplação espiritual. Na pior, elas honravam deuses falsos e envenenavam o espírito para o pecado. Mas o irmão Cyrus havia ido além dessas restrições. Sua mente havia se soltado das amarras. Ele nunca parecia entender onde estava, e essa confusão o deixava furioso. Seu rosto ficava contraído e vermelho. A saliva voava quando ele esbravejava. Mas ele tinha seus momentos de calma. Quando passava por alguma porta do porão em sua memória, de volta à infância e às histórias que sua avó costumava lhe contar. Ele não conseguia lembrar do nome dos outros monges, ou mesmo das orações que foram sua vocação durante décadas, mas as histórias derramavam-se de sua boca, e Laszlo as ouvia. Ele ouvia como um cacto bebe água da chuva. No sul e no leste do continente de Namã, longe, bem longe da nortenha Zosma, havia um vasto deserto chamado El-Muthalef, cuja travessia era uma arte dominada por poucos e ferozmente guardada contra todos os outros. Em algum lugar do meio de seu vazio ficava uma cidade que nunca fora vista. Era um rumor, uma fábula, mas era um rumor em uma fábula das quais surgiam maravilhas, carregadas por camelos que cruzavam o deserto para incendiar a imaginação das pessoas de toda parte. A cidade tinha um nome. Os homens que montavam os camelos, que traziam as maravilhas, contaram o nome, contaram histórias. E o nome e as histórias chegaram com as maravilhas até terras distantes, onde evocavam visões de domos cintilantes e cervos brancos dóceis, mulheres tão belas que derretiam a mente, e homens cujas cimitarras cegavam com seu brilho. Por séculos isso foi assim. Alas de palácios eram dedicadas às maravilhas e prateleiras de bibliotecas às histórias. Comerciantes ficavam ricos. Os aventureiros ficaram mais ousados e foram encontrar a cidade. Nenhum retornou. Era proibida aos Farandi, forasteiros, que se sobrevivessem à travessia do El-Muthalef, eram executados como espiões. Não que isso os impedisse de tentar. Proíba um homem de alguma coisa e ele a anseia como a salvação de sua alma, ainda mais quando aquela coisa é a fonte de riquezas incomparáveis. Muitos tentaram, ninguém nunca retornou. O horizonte do deserto nascia sol após sol e parecia que nada jamais mudaria. Mas então, 200 anos atrás, as caravanas pararam de chegar. Nos entrepostos ocidentais do El-Muthalef, Alknost e outros, eles esperavam que as silhuetas distorcidas das fileiras de camelos emergissem do vazio como sempre tinha sido, mas elas não apareciam, e não apareciam, e não apareciam. Não havia mais camelos, mais homens, mais maravilhas, e não havia mais histórias. Nunca mais. Essa foi a última que se ouviu sobre a cidade proibida, a cidade invisível, a cidade perdida. E esse foi o mistério que abriu a mente de Laszlo como uma porta. O que podia ter acontecido? A cidade ainda existia? Ele queria saber tudo. Aprendeu a persuadir o irmão Cyrus a ir àquele lugar de devaneio e colecionava histórias como um tesouro. Laszlo não tinha nada, nenhuma única coisa, mas desde a primeira vez que ouviu as histórias, elas pareciam sua própria reserva de ouro.
Os domos da cidade, dizia o irmão Cyrus, eram todos conectados por fitas de seda, e as crianças balançavam-se nelas como equilibristas na corda bamba, indo de palácio em palácio vestindo capas de penas coloridas. Nenhuma porta era fechada para elas, e mesmo as gaiolas ficavam abertas para os pássaros irem e virem ao seu bel prazer. Frutas maravilhosas cresciam em toda parte, maduras para serem colhidas, e bolos eram deixados nas janelas para quem quisesse pegar. Laszlo nunca tinha nem visto um bolo, quanto menos experimentado, e havia apanhado por comer maçãs caídas com um vento que eram mais bicho do que fruta. Essas visões de liberdade e abundância o enfeitiçavam. Certamente elas distraíam da contemplação espiritual, mas da mesma forma que a visão de uma estrela cadente distrai a dor de uma barriga vazia. Elas marcaram sua primeira consideração de que poderia haver outras formas de viver além daquela que ele conhecia. Formas melhores, mais doces. As ruas da cidade, dizia o irmão Cyrus, eram pavimentadas com lápis lazuli e mantidas minuciosamente limpas, para que nada sujasse os longuíssimos cabelos que as mulheres usavam soltos e as seguiam como capas da seda mais negra. Elegantes cervos brancos andavam pelas ruas como cidadãos, e répteis grandes como os homens flutuavam no rio. Os cervos eram espectrais, e a substância de seus chifres, spectralis ou lis, era mais preciosa do que ouro. Os répteis eram svitagors, cujo sangue rosa era um elixir de imortalidade. Havia também ravides, felinos grandes com presas como foices, pássaros que imitavam vozes humanas e escorpiões cuja picada concedia força sobre-humana. E havia os guerreiros Tizerken. Eles carregavam espadas chamadas Restek, afiadas o bastante para separar um homem de sua sombra, e mantinham escorpiões em gaiolas de metal engachadas em seus cintos. Antes da batalha, eles colocavam um dedo através de uma pequena abertura para serem picados e, sob a influência do veneno, eram irrefreáveis. Vocês acham que podem me derrotar? Laszlo desafiava seus inimigos no pomar. Há centenas de nós, eles respondiam, e apenas um de você. O que você acha? Acho que vocês deveriam acreditar em todas as histórias que já ouviram sobre os Tizerken, dar meia volta e ir embora. A risada dele soava como um estalar de galhos, e Laszlo não tinha escolha a não ser lutar. Ele enfiava o dedo na pequena gaiola de gravetos pendurada em seu cinto de corda. Não havia nenhum escorpião lá dentro, apenas um besouro amortecido pelo frio. Mas ele cerrava os dentes diante da picada imaginária e sentia o poder do veneno em seu sangue. E então levantava suas espadas, braços erguidos em um V, e rugia. Ele rugia o nome da cidade como um trovão, uma avalanche, como o grito de guerra de um serafim que chegou em asas de fogo e limpou o mundo dos demônios. Seus inimigos tropeçavam, ficavam boquiabertos. O veneno cantava nele e ele era algo mais do que humano. Era um redemoinho, era um deus. Os inimigos tentavam lutar, mas não eram páreos para Laszlo. Suas espadas emitiam raios à medida que, de dois em dois, ele desarmava a todos. No auge da brincadeira, seus devaneios eram tão vívidos que um vislumbre de realidade o teria chocado. Se ele pudesse ficar de lado e ver um menino lutando contra a samambaia endurecida pelo gelo, brandindo galhos no ar, ele mal reconheceria a si mesmo. Tão profundamente habilitava o guerreiro no cerne de sua mente, que havia acabado de desarmar uma centena de inimigos e os mandado estupefatos para casa. Em triunfo, ele levou a cabeça para trás e soltou um grito de lamento! Ele congelou, confuso. A palavra saíra de sua boca como uma maldição, deixando um gosto de lágrima. Havia buscado o nome da cidade, como momentos antes, mas havia desaparecido. Ele tentou de novo, e de novo encontrou lamento em vez do nome. Era como estender a mão para pegar uma flor e voltar com uma lesma ou um lenço úmido. Sua mente esquivou-se. Não podia parar de tentar. Contudo, cada vez era pior do que a anterior. Ele tateou pelo que sabia que estivera lá, e tudo o que pescou foi a horrível palavra lamento, escorregadia de erros, úmida como pesadelos e tingida como seu resíduo de sal. Sua boca encrespou-se com o amargor.
Uma sensação de vertigem tomou conta dele e a certeza louca de que ela havia sido levada de sua mente. Ele se sentiu nauseado, roubado, diminuído. Subiu correndo a colina, arrastando-se sobre muros baixos de pedra e atravessou o curral de ovelhas, passando pelo jardim e pelo claustro, ainda segurando suas espadas de galho de macieira. Ele não viu ninguém, mas foi visto. Havia uma regra contra correr, e de qualquer forma ele deveria estar nas vésperas. Ele correu para o quarto do irmão Cyrus e o sacudiu do sono. "O nome", ele disse, quase sem fôlego. "O nome sumiu. A cidade das histórias, diga-me o nome dela." No fundo, ele sabia que não o havia esquecido, que isso era algo diferente, algo sombrio e estranho. Mas ainda havia a chance de que talvez o irmão Cyrus se lembrasse e tudo ficaria bem. Mas o irmão Cyrus disse: "O que você quer dizer, garoto tolo? É lamento." Laszlo só teve tempo de ver o rosto do velho cheio de confusão antes de uma mão fechar-se em seu pescoço e empurrá-lo pela porta. "Espere!" ele implorou. "Por favor!" Sem resultado. Ele foi arrastado o caminho todo até o escritório do abade e dessa vez, quando bateram nele, não foi com o galho de abelheira que estava pendurado em uma fileira com os galhos dos outros garotos, mas com um de seus ramos de macieira. Ele não era nenhum Tzerkene agora. Esqueçam uma centena de inimigos. Ele foi desarmado por um único monge e apanhou com a própria espada. Que herói! Ele mancou por semanas e foi proibido de ver o irmão Cyrus, que havia ficado tão agitado por sua visita que teve de ser sedado. Não houve mais histórias depois disso, e tampouco escapadas, pelo menos não para o pomar, ou para qualquer lugar fora de sua própria mente. Os monges ficavam em cima dele, determinados a mantê-lo livre de pecado e de alegria, que se não era explicitamente um pecado, pelo menos lhe abria caminho. O menino foi mantido ocupado. Se não estava trabalhando, estava rezando. Se não estava rezando, estava trabalhando. Sempre sob supervisão adequada, para prevenir seu desaparecimento como uma criatura selvagem em meio às árvores. À noite ele dormia, exausto como um coveiro, cansado demais até para sonhar. Parecia que o fogo dentro de si havia sido abafado. O trovão e a avalanche, o grito de guerra e o redemoinho, tudo fora aniquilado. Quanto ao nome da cidade desaparecida, também havia desaparecido. Entretanto, Laszlo sempre se lembrava da sensação dela em sua mente. A sensação era como caligrafia, se caligrafia fosse escrita com mel. E isso era o mais perto que ele, ou qualquer um, podia chegar. Não era apenas ele, o irmão Cyrus. Onde quer que o nome fosse encontrado, impresso nas lombadas de livros que guardavam suas histórias, nos velhos cadernos amarelados dos mercadores que compravam seus produtos e tecido nas memórias de qualquer um que o tivesse ouvido, ele havia sido simplesmente apagado. E lamento havia ficado em seu lugar. Esse era o novo mistério. Isso, ele nunca duvidou, era mágica.